Agora nós vamos então ver a análise descritiva univariada para variáveis quantitativas. Então, o que a gente pode fazer com variáveis quantitativas é o cálculo das medidas de posição e dispersão. E tudo isso vai ser feito dentro de um procedure chamado PROC-MINS no SAS. E os gráficos que a gente pode fazer com variáveis quantitativas é o histograma e o boxplot, ambos vão dar uma ideia da distribuição da variável. O histograma vai ser feito com o PROC Univariate, que na verdade também vai dar algumas estatísticas descritivas. E o boxplot com o PROC Boxplot. Então, a estrutura básica do PROC-MINS é essa aqui, onde você vai começar com o nome do procedure, o endereço do banco, e do lado vai colocar quais medidas de posição e dispersão você quer. Então, essas aqui são as mais comuns, que é o N, né, o tamanho da amostra, a média, a mediana, o desvio padrão, o mínimo, o primeiro quartil, o terceiro quartil, o máximo e a amplitude, que é a diferença entre o máximo e o mínimo. E aí, no var, a gente vai colocar o nome da variável quantitativa ou das variáveis, se eu quiser fazer de mais de uma, é só separar com espaço o nome delas. E fecha com o run. No PROC Univariate, para fazer o histograma, eu vou colocar PROC Univariate, o endereço do banco, e aí em dois comandos eu vou ter que repetir o nome da variável quantitativa, que é no histogram, para ter o histograma, e no var, que de novo para dizer qual é a variável. Se eu não colocar essa linha do histograma, ele só vai fazer os cálculos das descritivas e não vai fazer o gráfico. Então, por exemplo, aqui no Banco Honolulu, vamos trabalhar com a variável idade. Então, aqui eu estou calculando todas as estatísticas descritivas para a idade, endereçando o banco, né, como L1 Honolulu, e aqui fazendo o histograma da variável idade. Okay? Então, slide 33 está essa sintaxe. Aqui tem os títulos, novamente. Então, vou rodar até aqui, o PROC-MINS e o PROC Univariate, para vermos a saída. Então, lá no output, começa aqui, né, depois do gráfico de pizza, estatísticas descritivas para a variável idade. Aqui ele coloca o label da variável, ele repete o nome da variável, o label da variável, só que aqui no Honolulu eu acabei não atribuindo labels, aí não aparece. Né? E temos então o EN, a média da idade, mediana e assim por diante. Então, medidas de posição e dispersão numa tabela. O Univariate vai repetir várias dessas informações, ó. Então, tem a média, o desvio, tem coeficiente de variação, outras estatísticas, né? A simetria, curtose, moda, sendo que aqui ele está dizendo que tem dois valores, né? Que tem frequência igual a 13, que é a frequência que mais apareceu, e ele está nos mostrando apenas o menor desses dois valores. Tá? Tem intervalo interquartílico, que é usado para fazer o boxplot. Tem um teste aqui se a média é zero, teste de hipótese se a média da variável é zero. Para a idade não faz sentido, né? Para algumas variáveis faz sentido fazer esse teste, mas para a idade não. Vem mais quantis aqui, separados. E a análise das observações extremas, que é as 5 menores observações e as 5 maiores observações, e qual a posição no banco onde elas estão. Então, uma ideia de olhar os extremos e outliers, né, busca por outliers ou possíveis erros de digitação, serve esse PROC Univariate. Aqui vem o histograma, então, né, a distribuição da idade, então estão concentrados mais nessa faixa aqui, né, entre 49 e 56, por aí. E mais uma simetria mais à direita, né. Então, menos gente espalhada para cima de aqui 56
7 anos. O Proc Univariate, ele também serve para a gente verificar a adequação da distribuição da variável quantitativa a algum modelo teórico. Tá? Então, por exemplo, digamos que eu queira verificar se esse histograma se comporta como uma distribuição normal. Então, do lado da informação da variável, eu coloco barra normal. Tá? O que ele vai fazer é desenhar normal em cima do histograma e dar o teste, vai dar uma saída. Ó, aqui a primeira saída é igual à saída anterior, que são as descritivas. Aí o histograma vai vir com o desenho da normal, com a média estimada dos dados e o desvio estimado dos dados. E depois disso ele vai dar mais uma saída que são os testes de normalidade. Tá? Então aqui são 3 testes que são, na verdade, testes não paramétricos, né? Vocês vão ver na disciplina de não paramétrica, que testam a exposição, que a distribuição dos dados é normal ou não é normal. A gente usa para decidir esse valor aqui, que chama valor P, né? E se ele for menor que um determinado nível de significância escolhido, em geral se escolhe 5%, se ele for menor, a gente rejeita a normalidade dos dados, que é o caso aqui, os 3 testes estão rejeitando a normalidade dos dados, e que é bem coerente com o gráfico que a gente tinha antes, que está longe da normal, né? Essa variável ela está assimétrica, então a normalidade aqui não está se adequando bem a esta variável. Os testes estão coerentes com isso. Aqui ele mostra também quais seriam os quantis observados na amostra, né, o percentil 1, percentil 5, percentil 10, e qual seria se a variável realmente tivesse distribuição normal. Então, essas diferenças aqui também são indicativo de que essa variável não tem distribuição normal.